Demorou, mas chegou. Hoje colocarei aqui em vídeo aula sobre Bandura e o conceito de aprendizagem social. Como vocês colocaram durante as aulas, será que a gente só aprende de acordo com nossas experiências, como salientava este cara aqui, Skinner? Muitos de vocês disseram que não. É por meio da ideia do olhar. Na observação podemos aprender. Isso mesmo. Por meio da observação podemos aprender, e é isso que Bandura defende, a aprendizagem social. E desta maneira, faz a seguinte discordância com Skinner, né? Antes de partir um pouquinho, temos aqui o reforço vicário, a aprendizagem por meio da observação do comportamento de outras pessoas e suas consequências. Isso mesmo. A gente também aprende observando as outras pessoas e vendo também as consequências que acontecem quando elas se comportam, para a gente poder adotar, a gente poder saber se vale a pena ou não comportar da mesma maneira. Daí que o nome é reforço vicário. Esse reforço vicário tem a ver com reforço substitutivo. Vicário é substitutivo. E como que seria, em vez de passarmos pela experiência, por meio da observação, podemos ver a experiência do outro e poder aprender com isso. Discordância com Skinner, faltou esse C aqui, não sabia. Skinner aposta no reforço como forma de aprendizado. Lembram? Estímulo, resposta, reforço ou punição? Bandura considera que somente isso não basta para o aprendizado. Para este, podemos aprender com os modelos por meio da observação dos atos e suas consequências. Skinner considera tudo é comportamento, ou seja, todo o estímulo antecedente provoca em nós um comportamento, seja público, que a gente observa, no caso, eu ir lá e responder uma questão, seja privado, né? Eu com meus pensamentos, né? Tudo para ele é comportamento. Bandura, por sua vez, vai considerar o processo cognitivo como forma de aprendizado. Então já dá um pequeno discordância em relação a Skinner. Skinner não trabalha a cognição, Bandura trabalha por meio do aprendizagem social. O que quer dizer isso? Enquanto você vai aprendendo associando de acordo com Skinner por meio das experiências do reforço, da punição e da relação ambiental, o Bandura considera que só isso não basta no sentido de que a gente para, a gente analisa, a gente pensa, a gente reflete, mesmo que a gente não tenha observado as consequências dos atos dos outros, a gente imagina o que pode acontecer com as pessoas. E daí, por meio dessa cognição, desse pensar, nós também tomamos decisões. Decisões das quais não precisamos de passar por uma situação reforçadora para a gente poder perceber que algo é melhor ou não para nós mesmos. É daí que Bandura vai colocar a cognição como pauta. A gente também toma decisão nas nossas vidas. A gente dá uma solução a nós mesmos, a gente dá um outro destino, ok? Tomamos decisões, não imitamos automaticamente. Podemos imaginar quais são as consequências de nossos comportamentos e avaliar se são compatíveis ou não. Os processos cognitivos fazem parte. Beleza? Modelagem, com base na aprendizagem social. Gente, o termo de modelagem é a mudança do comportamento de uma pessoa através de um modelo que ela percebe e adquire. E desta forma ela aprende. Como se baseou o experimento do Bandura para poder alcançar a ideia da modelagem com base na aprendizagem social? Por meio do experimento do João Bobo. Lembra aquele boneco de inflável, João Bobo, que não importa o que você faça com ele, ele volta e fica em pé? E fica ainda com o boneco sorrindo? Ou seja, você bate nele e ele está lá sorrindo, você bate nele e está lá sorrindo. Qual foi o experimento? Colocou-se dois grupos de crianças. Uma grupo de experimento e a outra de controle. O grupo experimento tiveram um modelo ao vivo, o que? Chegou um adulto na frente das crianças e declarou, né? Pegue o João Bobo, jogue para cima, bata nele. Ao sair da sala, as crianças que passaram por esse modelo de experimento obedeceram e passaram a bater no João Bobo. As crianças que não tiveram um modelo
declarando o que tinha que fazer, porque, olha só, o modelo não apenas falava, o modelo executava. Ele batia e jogava para cima o João Bobo e falava. As crianças que não tiveram esse modelo não praticaram agressividade com o João Bobo. O Bandura já coloca por aí de que, olha aí, ó, como a figura do modelo influencia no comportamento das pessoas, ainda mais na criança. Aí o experimento. Assistindo o modelo que afirma para dar um soco e jogar para cima o João Bobo, as crianças passam a agir da mesma maneira agressiva ao boneco. Controle. Não assiste o modelo, assim não apresenta comportamentos para o boneco. Beleza. O que eles fizeram depois? Beleza, fizemos um modelo vivo de uma pessoa adulta na frente dos alunos, das crianças. Fizeram outro experimento, mas com base no que? Na televisão, no desenho animado. Um grupo de crianças com experimento e a outra com controle. No desenho, o modelo do desenho fala e pratica o que tem que fazer com o João Bobo. O outro grupo não tem um desenho. Por que pareça, as crianças que assistiram ao desenho fizeram é, com que mesmo assim as crianças praticassem a atividade de cometer socos em cima do bonequinho, ok? Ou seja, não importa se era desenho ou se era modelo vivo, as crianças colocaram isso, ok? Com isso, Bandura também vai fazer um levantamento. E se fossem dentro das práticas da vida social, dentro de casa? Esses estudos comprovaram que, na visão do Bandura, que crianças inibidas ou agressivas eram devido à convivência que elas assistiam dos pais. Se a criança é inibida, logo, se perceber bem, os pais são mais inibidos. Se as crianças têm um comportamento agressivo, é porque os pais têm um comportamento agressivo. Daí que vemos aí, mais uma vez, a ideia do modelo dentro de casa. Ok? E aí faz com que o Bandura já provocasse uma ideia de o que nós estamos colocando na televisão, no dia a dia, os modelos que nós colocamos na divulgação durante essa formação educacional das crianças. Ele já levantava um pouco sobre as questões disso. Desenhos com teor mais violento ou não, o que isso podem provocar sobre as crianças. Muito bem. Modelo do comportamento por meio de um modelo. A modelagem, perdão, gente. Modelagem de comportamento por meio de modelo, a desinibição. Muito bem. Às vezes, as pessoas que são inibidas, contidas no seu dia a dia, elas podem ter uma mudança de comportamento a depender da situação que elas passam, ainda mais quando estão em uma multidão, e desta multidão há um grupo de pessoas que tem uma atitude agressiva e essa atitude agressiva que a pessoa inibida tem diante pode facilitar dela poder também passar a ser agressiva. Vou dar um exemplo, tá? Falei isso para algumas turmas, mas vou dar essa ideia. É, quantas vezes você ouviu falar assim, nossa, mas Joãozinho é tão bonzinho, né, de fazer aquilo. Eu tenho certeza que ele entrou na onda do grupinho, que ele não é de fazer isso no dia a dia, e entrou na onda do grupinho e resolveu fazer tudo que o grupinho faz. E fez aquela coisa errada. Pois é, a ideia da desinibição. Às vezes, quando está em grupo, a pessoa que tem um comportamento típico no dia a dia quando está sozinha, mudou seu comportamento quando estava em grupo, porque tinha modelos ali que incentivava a pessoa a se desinibir, ok? E claro, uma observação, né? Isso acontece muito com jovens e adolescentes, mas claro que todos os adultos também sofrem isso. Mas o Bandura já, em pesquisa, já colocou. À medida que a pessoa fica cada vez mais velha, a mesma, que é a pessoa, tem uma queda de comportamento desinibido. O que quer dizer isso? Não é porque as pessoas se comportam de uma maneira em grupo, quer dizer que aquela pessoa mais velha vai ter uma tendência a se comportar diferente, desinibida, por conta da multidão. Nem sempre. Isso é muito mais inerente aos jovens. Ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Teve um caso no Fantástico. Isso aqui eu não vou nem colocar, né? Não vou nem colocar. Ah, sim. Hum, não, isso aqui não vou.
você nem está muito bem. Vou pegar aqui o exemplo do adolescente, né? Há muito tempo passou no Fantástico e passou nas redes sociais um caso de um professor de escola pública, acho que de São Paulo, Rio, que sofreu não uma agressão direta, mas indireta dos alunos, né, que não aceitaram fazer a prova, jogavam estojo no quadro, dizendo que não iam fazer, começar a gravar, é, provocar o professor. Era assim, vamos dizer assim, metade da turma obedecendo, a outra metade provocando, e tinha um dos meninos que era muito afoito, muito afoito, muito afoito. Era mais agressivo, é o que mais gritava, o que mais jogava estojo, e era uma cena lamentável, que causou comoção na internet, e virou até matéria do Fantástico. Quem quiser depois dar uma pesquisada desse caso, inclusive muitos alunos de outras escolas reconheceram o professor, fizeram homenagem a ele, falam que ele é um ótimo professor, que ele se esforçava por todos eles, tal. Enfim, o que me chamou a atenção naquele episódio, né? Pegando com base no Bandura. Por que pareça, gente, nos episódios tinha um dos meninos, de um grupinho que era todo fazer coisa errada, tinha um que era mais afoito, mais agressivo. Ele provocava mais ainda o professor. Esse menino, eu lembro da matéria, ele era cuidado pela avó, né? E a avó foi entrevistada, né? Sobre o caso, tal, se ela sabia o que tinha acontecido, ela sim foi informada, foi chamada, foi até a escola e perguntou-se, né? O repórter perguntou o que a senhora fez com ele. A primeira coisa que eu perguntei para ele se foi essa foi a educação que eu dei a ele. Ela fala do jeitinho dela, né? Humilde, falando. E na matéria do Fantástico, no final, claro, o professor ainda estava muito chateado com o ocorrido, não passou a mão na cabeça do menino. E este menino, na frente da avó e na frente do professor, foi, claro, ele foi filmado, mas não teve o rosto dele divulgado, né? Por questão de legalidade aqui no Brasil. E aí o que aconteceu, né? O menino chorava muito, pedindo perdão ao professor, porque ele realmente não merecia aquilo ter acontecido, que é um dos professores que mais se dedicam a ele, que ele não deveria ter feito aquilo. Por que será que aquele menino deve ter se comportado daquele jeito? Não no sentido de chorar pelo professor, mas no caso daquele comportamento agressivo com o professor na sala de aula. Possivelmente porque ele queria entrar no grupo. Tornou-se um garoto de comportamento desinibido. E para poder pertencer ao grupo, teve aquela atitude agressiva com o professor. Sendo que, pelo que parece, o lado típico dele não é esse. Ok? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente já tem uma maturidade que a gente não tem mais tamanha necessidade de pertencer ao grupo. E se é o grupo tem um comportamento que a gente acha que é inadequado, as pessoas adultas têm uma tendência a fazer isso que eu digo, eu não quero seguir isso aqui, eu não concordo com isso, eu não sou adepto a isso. Diferente dos jovens que têm uma tendência ao pertencimento. Vamos lá, gente. Efeitos dos modelos em sociedade. Os modelos que os jovens têm em contatos, seja em convívio, televisão e jogos. O que faz um jovem adotar? Eita, escrevi mal, pai. Eu escrevi de um dia tão rápido, né? Bem, o que eu queria colocar agora, lembrei, né? Fiz de uma maneira bem rápida para poder construir, mas vamos lá. Os efeitos dos modelos em sociedade. É o que eu tinha dito. O Bandura ele levanta a situação de que quais são os modelos que a gente coloca em sociedade e provoca a mudança do comportamento dos jovens e qual é o modelo que terminam eles seguindo. Mas claro, não podemos esquecer que o próprio Bandura trabalha a ideia de cognição. Mesmo assim, ele se preocupava porque tem fases em que a cognição é muito mais presente, outras não. E claro, faz o seguinte convite, né? Enquanto o Skinner acredita que o que controla o comportamento das pessoas é o uso do reforço, para Bandura são os modelos, ok? Vou dar um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo. Esse tempo pra cá eu tenho assistido muito seriado que me chama bastante atenção de um cara que tá querendo ter ascensão na máfia, né? E aí tem um momento que ele vai falar com um colega dele, nesse momento da busca dele por uma ascensão,
ele fala de um antigo mafioso quando ele era criança, que ele admirava muito aquele mafioso. Que o mafioso, não por conta da violência, mas o quanto ele, mesmo com o que ele fazia de tudo para que o subúrbio onde ele vivia, que era negligenciado pelo governo, pudesse ser mais cuidado, né? Tem mais cuidado, mais zelo, né? E aí ele fala de um jeito com muita admiração, é quando ele soube que o mafioso morreu. E ele assistiu como foi a cerimônia de velório do mafioso e ele fala com o maior prazer e desejo, né? Como ele gosta de ter aquilo que o mafioso teve, de ser querido e adorado pela rua, ser querido e adorado pela rua, pelo quanto ele fez por todos ali. Ou seja, mesmo que estamos vendo um personagem já adulto, você vê que está presente naquele momento da infância dele. E tem uma outra cognição, porque ele elabora de outra maneira aquela situação, que ele pode ter visto apenas a figura, né, do mafioso sendo velado. Não, hoje ele já quer aquilo, né? Ou seja, olha o modelo aí presente até presente ainda na fase adulta desse personagem. É isso que o Bandura quer colocar. Os efeitos dos modelos em sociedade. Características da situação em modelagem. Quando se fala de modelagem, que é mudança de comportamento por meio do modelo, precisamos separar três coisas, né, dessa situação. Nós temos a característica do modelo, a característica do observador e as consequências recompensatórias associadas aos comportamentos. Ok? Parte do modelo. A pessoa tende a seguir modelos reais. Os desenhos tendem a serem diminuídos. Também depende do sexo, idade, status, modelo precisa ser seguido. Em outras palavras, quando a criança assiste desenho, claro, ela segue aquele modelo do desenho. Só que podemos pegar isso por experiência a vocês mesmos que já foram jovens, crianças, ou têm filhos, sobrinhos, netos. Quantos dessas pessoas que você testemunhou no início seguia muito o modelinho da criança, do desenho? À medida que foi crescendo, já não é mais tão assim. Então, se parar para pensar, o predomínio maior dos modelos para as crianças, para os jovens, ou seja lá quem for, muitas das vezes é o quê? O modelo real, ok? Os desenhos tendem a diminuir. O modelo é real. Vai também depender do sexo. O que quer dizer isso? As crianças, quando vão crescendo, elas sempre escolhem um modelo de acordo com o sexo que possuem, na maioria das vezes. O menininho quer imitar o professor, homem. O menininho quer imitar o papai. O menininho quer imitar o seu ídolo. O menininho quer imitar o irmão mais velho. Menino, homem. Alguém mais velho. Muitas das vezes, a depender do modelo, há momentos que a criança busca um modelo mais velho, mas à medida que também ele vai crescendo, ele também vai tentando acompanhar justamente uma idade mais próxima. É o que é muito comum nos adolescentes, né? Os adolescentes tendem a ter muitos modelos mais próximos da idade dele e do sexo, né? Eles poderem ter o quê? Uma mudança de comportamento e seguir aquele comportamento. Status do modelo ser seguido. Para que a seja um modelo, ele tem que ter algo que atraia a atenção da pessoa. Ou seja, qualquer um aqui de vocês pode ser um modelo para alguém, mas para você ser um modelo para alguém é porque você tem algo que chame a atenção do outro e faz com que ele te observe e queira seguir os mesmos comportamentos. Ok? Aqui eu coloquei as cenas dos filmes, né? E aí tem aqui o filme do Gangster. Quem já assistiu um filme baseado em fatos reais, do Gangster, né? Que é interpretado por Denzel Washington. E o policial, que é interpretado por Russell Crowe. No filme do Denzel Washington, o Gangster, ele não mostra ele como garoto, né? Como criança, mas ele fala do seu líder, né? Do seu chefe, né? Que o adotou. Esse gangster vai chamar atenção muito no Brooklyn, nos Estados Unidos, porque
É o primeiro caso de um tráfico de drogas de muito sucesso, vindos do poder de um negro, que não era comum, né, para a cultura, para aquele local, para Nova York, e muito menos para a polícia, né? Era comum que quem eram os grandes mafiosos? Os italianos, com o tempo são os russos, né? Que são pessoas de cor branca. No filme é retratado que o chefe da organização da heroína pura que rola em Nova York é um negro. E Denzel Washington interpreta essa figura que foi uma pessoa real. E é interessante o modelo de comportamento que ele tem, né? Que ele segue muito o seu antigo chefe, que o adotou. O antigo chefe, olha só, mesmo corpo, mesmo sexo, é uma pessoa real. Claro, o adota, então é meio que um apadrinhado, então não tem muita aquela questão de ser próximo de idade, é uma pessoa mais velha, mas o status que ele quer seguir, de um líder, de uma figura mafiosa, e ele atende a tudo, inclusive a coisa que o líder mais se incomodava é: por que temos que nos comportar de maneira tão ignorante? Por que não podemos também seguir o comportamento das pessoas mais cultas, de alta classe e tudo mais? O personagem interpretado por Denzel Washington segue as palavras desse líder, que também tem um comportamento mais culta, muito mais de etiqueta, né? Até o estilo de roupa é diferente dos demais liderados. Então vê que as características do modelo precisa ter isso tudo. Real, depende do sexo, depende da idade, mas também o principal. O que ele carrega que chama tanta atenção? Tanto é que no filme, Denzel Washington, esse personagem do Denzel Washington, chama a atenção do sobrinho do personagem. Ou seja, uma coisa seguindo a outra. Ok? Características dos observadores. Não tem jeito, gente. A gente necessita de modelos. A gente adota modelos nas nossas vidas para a gente poder ter uma decisão do que fazer adiante, né? Claro que à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, já tendo outra postura nas nossas vidas, há uma tendência de que os modelos não tenham a tamanha importância para a gente seguir, né? Da gente mudar o comportamento. É muito diminuta. Então, o que chama-se atenção? Que a depender da autoestima da pessoa e da autoconfiança que a pessoa tem de si mesma, ela pode ou não estar mais propensa a imitar um modelo. Percebam isso no dia a dia de vocês. Quando você percebe que existem pessoas que têm uma autoconfiança muito baixa, uma baixa autoestima, tudo que ela faz, será que ela se acredita que ela esteja certa? Possivelmente não. Ela, por não se confiar, então ela não vai tentar desempenhar uma coisa que ela faça por si mesma. Tem uma tendência de seguir modelos de maneira tão cega que você vê que ela adota mais um modelo do que ser ela mesma. E aí nós temos aqui o filme A Onda, tá? Como exemplo, um filme baseado em fatos reais, de um professor da Alemanha que quis dar uma aula sobre a cultura, sobre a política de grupos fascistas para um grupo de jovens. E ao perceber que o grupo de jovens não entendia muito bem porque surgiu na Europa grupos fascistas, ele resolveu fazer um trabalho de experimento para que eles pudessem entender de maneira viva, né? Por que os italianos, as pessoas adotaram o fascismo, né? Mal sabia ele que ele formou um grupo fascista. E tem um personagem que é muito devoto a ele, apaixonado pela ideologia do grupo, apaixonado pelo líder, e justamente porque é uma pessoa que sofre de baixa autoestima. Um filme muito bom, vale a pena assistir. Filme A Onda, tá bom? As consequências, não vou dar spoiler. Não insista. Não vou contar. Um pouquinho de risada pra gente poder quebrar um pouquinho, tá? Vou
Para até aqui, em consequências recompensatórias, para dar uma descansada, parte 2 eu dou continuidade, tá bom? As consequências recompensatórias associadas aos comportamentos. Quando o modelo tem um status, o observador tende a imitá-lo. Mas se determinado comportamento tem consequências que faz ou não atrair o observador, o modelo já não será mais atraente como antes. Vamos lá, gente. Quantas vezes nós gostamos dos nossos ídolos, gostamos de seguir nossos ídolos, os comportamentos dos nossos ídolos, mas percebemos as consequências de alguns atos deles que não foram tão legais para ele próprio. E às vezes faz mal a ele ou você, ao observar, não concorda com aquilo. Muitas das vezes a gente tende a não seguir mais como era antes, aquela figura de modelo. Ou não precisamos nem sequer imitá-lo. A gente observa, a gente já imagina, ou assiste. Ou não precisa ser um modelo, um ídolo, pode ser um modelo até sem ser ídolo. Eu lembro que nas aulas de autoescola, melhor, todo mundo já passou por isso. Eu vou falar de maneira assim mais dia a dia. Quem aqui tem irmão, ou primo e tudo mais? Você que é irmão do meio, irmão caçula, vai dizer que você não observava os comportamentos do teu irmão mais velho ou da tua irmã mais velha e percebia quais eram as consequências que ela tinha na dentro de casa. Ou seja, não precisa ser um ídolo, gente, é um modelo. Ao você observar o que aconteceu dentro de casa, eu tenho certeza que você ou alguém que você observou, que estava te observando, resolveu não te imitar porque viu as consequências como foram. Eu lembro da autoescola. Claro que foi vacilo da pessoa que estava comigo. Eu lembro que na autoescola estava tão cheio que eu só tinha uma oportunidade, né, para poder ganhar, conseguir a avaliação. E aí eram dois avaliados, que era eu e outro rapaz, e o avaliador. Na ida, na ida, eu fiz todo o trajeto correto. Na volta foi o outro avaliado, né? Eu não vou mentir, eu observava o cara. Claro que ele não era um modelo, mas assim, não era um modelo no sentido de. Não era uma competição. Independente a gente iria conseguir ou não, mas eu observava, porque tornou-se um modelo para mim. Eu observava tudo que ele fazia e eu reparava quantos erros ele tinha. Aí chega um ponto do próprio avaliador perguntar para mim, né? Marcel, qual foi o erro dele? Eu falei, né? O erro dele foi que ele não colocou a seta na hora de sair, ele não colocou a seta na hora de encostar o carro, ele não colocou a seta informando que ia sair do carro, e ainda por cima eu reparei que ele não observou o retrovisor para ver se vinha algum carro. Olha só a observação. Ele estava percebendo que eu estava observando o cara, o outro avaliado, e eu falei, né? E o próprio avaliador falou assim: e o principal, ele esqueceu de colocar o cinto. Já perdeu por aí. O cara ficou chateado, né? Aí vamos ter daqui a pouco a chateação, né? Ó, o que eu vou tematizar aqui é auto reforço. Ele ficou chateado, mas é claro, o avaliador falou: olha, já perdeu, tudo bem, mas agora vamos fazer, agora terminar todo o trajeto da avaliação para você aprender, né? Ou seja, gente, um convite aí, né? A avaliação não serve para você se julgar, ser julgado. É para você poder também ter a oportunidade de aprender, porque vai ter outras oportunidades, né? E no caso, é um momento também cognitivo, né? Cognitivista do Bandura, né? E foi esse lado da observação. Todo mundo faz isso. Você que é aluno, quantas vezes tu observou o comportamento, ou o que o colega fez ou deixou de fazer de comportamento que fez ele se dar bem ou não na disciplina? Se deu bem ou não na prova? Se deu bem ou não no trabalho? Todo mundo faz isso. É a tendência das nossas observações. E a gente mede as consequências. Às vezes você vai ver que determinada atitude do colega não é a melhor, então é melhor nem seguir mais. Ok? Vamos fechar até por aqui e depois da continuidade de processo de aprendizagem, ideia do auto reforço e autoeficácia, estágio de desenvolvimento e questões de natureza humana. Tá bom?